Bom dia, meus amores. Agora com o nosso livro de história, vamos aprender um pouquinho sobre os tropeiros e os vaqueiros, ok? Livro de história, páginas 56 e 57. Pega aí a prova explicar sobre os tropeiros e os vaqueiros. Voltando aqui na página 56, a prova explicou na aula passada sobre os bandeirantes. Sobre os bandeirantes e a busca por riquezas. E nós temos também como objetivo, então, eu quero mostrar a vocês aqui que os bandeirantes, que a prova explicou na aula passada, vaqueiros e tropeiros como importantes atores sociais no processo de interiorização do Brasil. Então, os bandeirantes, os vaqueiros e tropeiros, eles têm um papel, tiveram um papel fundamental na interiorização do Brasil. Vamos ver agora aqui sobre os tropeiros. Há cerca de 300 anos, as regiões de mineração de ouro e de pedras preciosas começaram a ser exploradas e ocupadas. Então, passou a ser explorada e ocupadas. Entretanto, nesses lugares não havia produção suficiente de alimentos, de roupas, nem de ferramentas de trabalho para a população. Então, eles iam, exploravam a região de mineração de ouro e de pedras preciosas, só que não tinha alguns produtos, como alimentação, de roupas, ferramentas para trabalho. Aí agora, onde entra os tropeiros. Para abastecer essas regiões, havia os tropeiros, ó. Então, os tropeiros que abasteciam essas regiões. Os tropeiros que eram grupo formado por homens livres e homens escravizados. Eles transportavam no lombo de mulas e burros, através desses animais, as mercadorias produzidas em outras partes da colônia, até a região das minas. Então, em outra parte da colônia, esses tropeiros transportavam esses tipos de alimentos até a região das minas, porque nessa região não tinha esses tipos de produtos. Uma das rotas mais utilizadas pelos tropeiros era o caminho do Viamão, que partia de fazendas de gado da atual cidade de Viamão, no Rio Grande do Sul, em direção à atual cidade de Sorocaba, no estado de São Paulo. Esse local, quando eles chegavam nesse local, as mercadorias eram negociadas e novas tropas eram formadas para transportar produtos até a região das minas. De lá partiam outras tropas que levavam ouro e pedras preciosas até os centros comerciais próximos aos portos para a exportação. Então, quem fazia esse trabalho de abastecer a região de mineração eram os tropeiros. Eles colocavam os produtos em mulas, e burros, e ia ao destino desse lugar para entregar as mercadorias. Os pousos eram locais de descanso dos tropeiros e ficavam próximos de rios, onde existisse pasto para alimentar os animais. Então, eles paravam em um determinado lugar, para descansar, em um lugar que tivesse também água e capim, para os animais também comerem, tomarem água e descansar, porque era muito longo o caminho. Muitas vezes os tropeiros permaneciam nos locais de pouso por até 6 meses. Eles ficavam nesse lugar de pouso aí aproximadamente por 6 meses. Então, tinha que ter água e alimentação para eles
e para os animais. Nesses lugares eu via por até 6 meses. Por isso, nesses lugares, desenvolveram-se feiras e vilarejos que mais tarde deram origem às cidades. Foi igual na aula passada dos bandeirantes, né? Os lugares que eles paravam deram o que? Origem a vilas e a cidade. A mesma coisa acontece aqui com os tropeiros. Nos lugares que ele parava aqui, nesse lugar de pouso, que eles ficavam até 6 meses, esse lugar passou a desenvolver feiras, né? As pessoas iam, vendiam coisas nesse lugar, e mais tarde, esse lugar deu origem o quê? A uma cidade, né? Deu origem a cidades. Eu vou passar aqui para a atividade 2. Então, nessa atividade 2, pergunta: qual foi a importância dos tropeiros para o desenvolvimento de algumas cidades? Então, baseado no que a Pro leu e explicou, né, os tropeiros eram grupos formados por homens livres, escravizados. Eles transportavam no lombo de mulas e burros as mercadorias produzidas em outras partes da colônia até a região das minas. Então, os tropeiros que faziam isso. Nessa cidade de minas de mineração não tinha determinados alimentos, então os tropeiros que faziam esse processo, né? Eles iam abastecer esse determinado lugar. Como nós temos aqui, ó, na imagem, os tropeiros, ó, a imagem aqui, e eles nos animais carregando os alimentos. Aqui a caravana de mercadorias indo a Tijuca, gravura de John Morton Rugendas. Então, ó, caravana de mercadorias. Então, era uma caravana de mercadorias. Então, aí você vai agora responder: qual foi a importância dos tropeiros para o desenvolvimento de algumas cidades? Bom, na página 59, vamos falar um pouquinho dos vaqueiros. Todo mundo aqui, todos vocês sabem o que são vaqueiros, né? Vaqueiros é aquele que cuida dos gados, né? Então, como a Pro falou, os vaqueiros é aqueles que cuidam dos gados, né? Olha aqui na imagem, ó. Temos aqui, né, vários gados e um homem montado a cavalo, que ele está cuidando desse rebanho aqui. Os vaqueiros. Os primeiros rebanhos de gado que se desenvolveram na atual região nordeste do Brasil geralmente ficavam próximas às plantações de cana-de-açúcar no litoral. Então, os primeiros rebanhos que apareceram, eles ficavam próximos às plantações de cana-de-açúcar. Como o gado ficava solto, era comum os bois entrarem nas plantações e a destruírem. Então, os bois ficavam soltos, próximos às plantações de cana de açúcar, e logo que os bois entravam e destruíam a plantação. Para manter os bois longe das plantações, eles foram levados ao interior, onde foram instaladas fazendas de gado. Então, tiraram esses gados daí e levaram para outro lugar. Levaram ao interior e lá foram instaladas fazendas para colocar esses gados lá. A grande maioria dessas fazendas era estabelecida em região próxima a rios. Ó, a importância da água, né? Tudo tem que ser próximo de um rio. Por quê? Porque sem água nós não sobrevivemos. E nem os animais. O Vale do Rio São Francisco, quem conhece aqui o Rio São Francisco, né? O Vale do Rio São Francisco, por exemplo, foi ocupado por causa da expansão da pecuária. Então, o Vale do Rio São Francisco, por exemplo, foi ocupado por causa da expansão da pecuária. Pecuária é o quê? É a criação e a reprodução de gados. Então, foi ocupada devido a muitos gados. Para comercializar os animais, os vaqueiros percorriam distâncias enormes entre as fazendas de gado e os engenhos,
Com o tempo, eles foram abrindo diversas rotas entre o litoral e o sertão. Então, para comercializar esses animais, os vaqueiros saíam, né, e, com esses animais e abrindo caminhos. Abrindo caminhos, né, rotas entre o litoral e o sertão. Durante o trajeto, os vaqueiros paravam para descansar com as tropas e se alimentar. Nesses pontos de descanso, casas pequenas e ranchos foram construídos, formando povoados. Não foi diferente dos bandeirantes nem dos tropeiros. Eles também, os vaqueiros, paravam em um determinado lugar para repousar, para descansar, e nesses lugares formavam o quê? Povoados. Como aqui, formou casas pequenas e ranchos foram construídos, formando o quê? Povoados. Alguns povos passou a morar naquele lugar. Com o passar do tempo, os povoados foram atraindo um número cada vez maior de pessoas e muitos deles tornaram-se vilas. Então, de um povoadinho pequenininho, foi aparecendo mais povoados, formou o quê? Vilas. Se tornou vilas. E mais tarde, essas vilas deram origem às cidades. Então, tudo que é através de quem? Dos bandeirantes, dos tropeiros, dos vaqueiros, que foi formando pequenos povoados, depois formou vilas e de vilas formou o quê? Cidades. Então, a importância deles, né? Vamos ver aqui a atividade 3. Quais foram as consequências do deslocamento dos rebanhos de bois para o interior? Então, você vai voltar para ler sobre os vaqueiros para achar essa resposta, tá bom? Os tropeiros eram grupos formados por homens livres, né, e escravizados para abastecer os lugares que não tinham alimentos, como foi região de mineração. E os vaqueiros eram aqueles que cuidavam dos gados. E cada um desses tem a sua importância, tá bom? Leiam novamente o conteúdo. Caso tenha dúvida, manda mensagem para mim que eu vou estar ajudando vocês, tá bom? Tchau, tchau e boa atividade. Beijos.